Pastor Marcelo. Senhor Deus, nós louvamos a Ti e o glorificamos, porque o Senhor proporcionou, Deus, que Ele estivesse conosco aqui nesta comemoração. Agora, Senhor Deus, nós estamos todos, Senhor Deus, atentos, esperando aquilo que o Senhor vai falar conosco, usando o Teu servo como instrumento, Senhor, para as nossas vidas. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha repreender, Senhor Deus, toda e qualquer retaliação contra a sua vida. Senhor Deus, reveste-o com as tuas armaduras, que, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-lo rico e poderosamente toda a sua vida, Senhor, que o Senhor venha dar-lhe a tua graça, e em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz? Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Maravilha. Quantos estão felizes aí? Dão glória. Glória. Aleluia. Queridos, quem faz, olha isso que interessante. Quem está fazendo aniversário é a igreja. Mas quem ganha o presente somos nós. É verdade. Eu, por exemplo, ganhei um presentaço esse final de semana e está aqui com vocês, querido. Glória a Deus. Amém. Queridos, paternidade no reino de Deus. Não é em qualquer lugar, é paternidade no reino de Deus. Quem esteve aqui ontem? Glória a Deus. Ontem nós falamos como o filho, ou como os filhos de Deus devem andar. E hoje nós vamos ler novamente Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. E ontem nós aprendemos que nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Só duas pessoas falaram. Vou repetir. Ontem nós ouvimos, aprendemos, absorvemos, abraçamos, mergulhamos e entendemos que outrora nós éramos criaturas. E hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Que maravilha. Romanos 8, 12. Quantos acharam? Amém. Só eu que ainda não. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim: portanto, irmãos, estamos em dia, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Verso 14. Porquanto 99% dos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém ou amém? Amém. 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 Porquanto todos, não é 99%, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Pois vós não recebestes o Espírito que vos escraviza para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora olha o verso 17. Romanos 8, 17. Se somos filhos, então também somos. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Feche seus olhos, querido, por um momento. Pai,
Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui de uma maneira tão genuína, para entender, compreender e, acima de tudo, ouvir a Tua santa voz. Pai, estamos num tempo de festa, onde a Céu Caxambu está completando 20 anos. Senhor, eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e sabemos que o melhor ainda está por vir. Continue abençoando, Pai, dia após dia esse ministério, dia após dia esta igreja, Pai, que possamos cada dia mais entender a grandeza do Senhor, e que nessa noite, de uma maneira tão sedenta, nós te pedimos, fale ao nosso coração, fale o mais profundo nessa noite. É o que nós te pedimos no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem nós aprendemos que se somos filhos, nós devemos andar como filhos. Hoje, querido, o tema é herdeiros de Deus. Uma vez que o Espírito Santo testifica ao meu espírito, uma vez que o Espírito Santo fala ao meu espírito que eu sou filho de Deus, e a palavra diz aqui em Romanos 8,17, que se somos filhos, então também somos herdeiros com Cristo, mas antes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qual será a herança? Que tipo de herança é essa? Quantos herdeiros temos aqui? Amém. Querido, é interessante quando o pai tem uma coisa, aqui na terra mesmo, tudo que o pai tem é, tudo que o pai tem é do filho. Por exemplo, seu pai tem 35 caminhões, você pode ser até pequeno, você pode ter 5 anos de idade, ainda você não consegue apropriar, ainda você não consegue desfrutar daquilo que o pai tem, mas presta atenção, é seu. Você precisa da maioridade, fazer 18 anos, tirar sua habilitação, depois 21 para tirar a carteira dele para dirigir os caminhões. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe um tempo, apesar de ser o próprio herdeiro legal, existe um tempo para apropriar dessa herança. E nessa noite, nós queremos saber quantos de maiores temos aqui essa noite, espiritualmente falando. Porque da mesma forma que um pai tem vários caminhões, um filho de menor não pode apropriar, Deus da mesma forma. Uma vez que você tem Ele como pai, a herança é sua. Mas nem sempre eu e você estamos preparados, maduros, amadurecidos para apropriar da herança do Pai. Querido, se eu falo de herdeiros, é porque eu falo de família. Olha que tremendo isso. Se Ele é o meu Pai e eu sou o seu, isso implica que nós somos uma. Como é maravilhoso entender que Deus é Pai. Querido, antes de entrar aqui na pregação em si, muitas vezes Deus ele entende a nossa fraqueza, o nosso tamanho, porque a palavra diz lá no Salmo 103, 19, a palavra vai dizer assim, que Ele conhece a nossa estrutura. 103, 14, Salmo 103, 14, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Querido, imagine um pai que tem um menino bem pequenininho, que tem um menino bem pequeno, do tamanho do Dudinho, ou tão menor que a Dudinha. Quem conhece a Dudinha? Ela é herdeira do Dudu. Glória a Deus. E aí, querido, imagina que esse rapazinho, esse menininho, essa criancinha, o pai dele é lutador de Muay Thai e faz musculação, tem 2,15 metros, 98 quilos de músculo. Imaginou o tamanho do homem? E aí ele vai brincar com a criancinha, ou brincar com o seu herdeiro. E aí ele fala com o menininho dele de 2 anos e meio e fala assim, vamos brincar de lutinha com o papai. Sabe o que é interessante? Apesar do filho ser pequeno,
apesar dele ser frágil, ele aceita brincar com o papai, que é um brutamonte de 2,15 metros e 98 quilos de músculo, pelo simples fato de que com o pai eu não preciso ter medo de me relacionar. Querido, aí o pai, imagina essa cena, o pai brincando com essa criança, e ele é lutador de boxe, Muay Thai. E aí, querido, esse bebezinho de 2 aninhos, ele briga com o pai, e começa, o pai deixa ele, ai, o papai tomou um no olho, tomou outro no queixo, e o menino ri, brinca, ai, estou ganhando do papai. Não é assim que acontece quando briga com quem tem filho aqui? Glória a Deus? Eu ainda não tenho, só falar experiência de tio. Glória a Deus? Aí, querido, o menino de 2 aninhos, pesando 2,5 kg talvez, claro que pesa um pouco mais. E aí ele fala, ganhei do meu pai, ganhei do meu pai, né, caneca, ganhei do meu pai, e na lutinha ganhei do meu pai. Querido, você fala assim, o que tem isso a ver com paternidade? O que tem isso a ver com tempo? Tem porque, apesar do pai ser grande, apesar do pai ser profissional, apesar do pai ser um brutamontes, ele permite ao filho a experimentar um pouco daquilo que o pai é. Agora eu quero te dizer o seguinte, na parábola, para você entender melhor, Deus é esse homem de 2 metros. Ele tem todo o poder, ele tem toda a força, e às vezes Deus permite que eu e você lutemos com ele de lutinha. Sabe aquela vez que talvez você está com pirraça com seu pai espiritual? Você fala assim, Deus não está me abençoando, parece que não vai, parece que está tudo agarrado. Quem já levou isso? Só eu? Ah, só eu que estava falando. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E aí, querido, o que acontece? Da mesma forma que a criancinha ele pensa que ganhou do pai, muitas vezes vem você pensando, nossa, Deus está... O que está acontecendo com o teu pai espiritual? Querido, o que eu quero que você entenda nessa noite, nós podemos até brincar de lutinha com Deus, mas o pai da história é Ele. O forte da história é Ele. E quem vai receber a herança não é Ele. Ele deixou eles. Querido, Deus é maior do que a própria herança. Deus é maior do que a própria herança. Mas qual é essa herança? Salmo, quando você abre lá no meio da Bíblia, Salmos capítulo 16, Salmos 16, herdeiros de Deus. Quantos herdeiros temos aqui? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos herdeiros temos aqui? Amém. Glória a Deus. Herdeiros, os herdeiros estão em fortes, firmes. Salmo 16, quantos acharam? Glória a Deus. 16 diz assim, a partir do verso, vamos ver do verso 1. Vamos ver do verso 1. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Só um segundo, que essa Bíblia é nova e ela está com as folhas assim, por isso que eu gosto da outra. Não que eu não goste dessa, essa é simplesmente maravilhosa, mas a outra eu já sei até o lado que está o capítulo. Então quando a gente precisa trocar de Bíblia, eu queria ver se você tem que trocar de Bíblia, porque a minha outra lá, se eu soltar a capa, ela cai. Glória a Deus, querido. Presta atenção, querido. Só um aspas. A Bíblia que cai nos pedaços significa que quem a lê não está caindo nos pedaços. Glória a Deus. Aí você pensa, não, mas a Bíblia não está caindo nos pedaços. Bom, então, cuidado. Se a sua Bíblia não está caindo nos pedaços, quem está caindo nos pedaços? Captou aí a primeira revelação da noite? Captaram aí a primeira revelação da noite? Vamos lá, Salmos 16, a partir do verso 5, diz assim: Senhor, Tu és a minha parte na
a minha parte e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Tenho uma bela herança. Qual é essa bela herança? Qual é essa bela herança? Quando você abre Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, Deus é tão maravilhoso. Gálatas 4. Depois eu vou fazer um check-up, ver qual Bíblia que está caindo aos pedaços aqui essa noite. Vai passar na vistoria do céu, glória a Deus. E aquela que não tiver caindo um pedaço, na próxima vez que nós viermos aqui em Caxambu, você vai apresentar a Bíblia que está sendo usada. Glória a Deus? Nem glória a Deus. Glória a Deus. Amados, Gálatas capítulo 4, a partir do 1. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Verso 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. É interessante que a célula tem João 8,32, né? Sempre repara no final de toda reunião: e conhecereis a verdade. E olha o que fala o versículo 7, Gálatas 4,7. Portanto, tu não és mais escravo, tu não és mais preso, tu não és mais enganado, você não é mais ignorante espiritual, vírgula, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém. Querido, herdeiros de Deus é o tema dessa noite, como eu disse há pouco. Eu quero que você preste bem atenção, porque se você tem intimidade com o Pai, você vai entender a herança. As qualidades da herança nada mais são do que as qualidades ou princípios do Pai. Tudo que Deus faz, Ele não tem, Ele é. Lembra que nós aprendemos isso ontem? Que Deus não tem, Deus é. Talvez se você está falando assim: eu preciso de um emprego, Deus me dá um emprego. É como se eu estivesse percebendo Deus falando assim: olha, eu posso até te dar um emprego, mas melhor do que emprego pode ser eu mesmo, porque junto comigo vai o emprego e o resto. Você tem que entender que Deus não faz troca, porque Ele te dá não é estragar. Deus é um Pai
zeloso, Deus é um Pai cuidadoso, e nessa noite eu quero que você entenda qual é a característica dessa herança. A primeira característica da herança, dessa bela herança do Pai. Qual é essa primeira característica? Quando abrimos, querido, a Bíblia em João 3,16, e aqui ninguém sabe, João 3,16, quer ver? 1, 2, 3. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a primeira característica, querido, dessa herança? Você acabou de falar assim, você vê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira característica da herança é que ela é eterna. A herança do Pai, ela é eterna. Agora é interessante, o que é eternidade? Será que a eternidade é aquilo que não tem início e aquilo que não tem fim? O que é eternidade? É interessante, querido, que eternidade não é quantidade de tempo. Eternidade é qualidade de tempo. Logo eu aprendo que a eternidade começa hoje. Uma vez que eu tenho a intimidade, a comunhão com Ele, Ele quem? O nosso Pai. Eu não preciso de morrer para entrar na eternidade. Até porque o eterno entrou em nós. E somos filhos de Deus, habitação do eterno. E podemos e devemos viver a qualidade da eternidade agora. Quantos aqui vivem essa qualidade? Amém. Você tem que entender, querido, que essa primeira marca da herança divina é a marca da eternidade. Querido, a palavra diz lá em Eclesiastes, de uma maneira tão linda, 3:11, que Deus colocou no homem a semente da eternidade. Sabe por que muitas vezes você quer algo, você deseja algo, e quando você consegue aquele algo, parece que está faltando mais alguma coisa? Todo homem tem sede da eternidade. Você pode ter tudo e mais um pouco aqui nessa terra, mas a sua herança, querida, a nossa parte em Deus, com Deus em Cristo, ela é eterna. Por isso que você pode ser dono de uma fábrica, dono de imóveis, dono de não sei de quê, mas sempre vai ter a sede da eternidade. Talvez você pensa, poxa, mas e quem não tem Jesus? Vai buscar outros caminhos. Mas para o quê? Saciar a sede de eternidade. Agora presta atenção, querido. Você não entrou na eternidade, mas a eternidade entrou em você quando você aceitou Jesus Cristo. Você começou a entender quem você é como filho. E como filho, eu e você somos herdeiros de uma herança que é eterna. Mas qual é a outra característica dessa herança? Abre comigo, amados, em 1 Pedro. 1 Pedro. Glória a Deus, eu amo ouvir barulho de Bíblia. Está caindo no envelope, glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro. Quantos estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos não estão aqui comigo? Glória a Deus. Todo mundo aqui. Aleluia. 1 Pedro. Obrigado, amado. 1 Pedro 1:1. É interessante, antes de entrar aqui, quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Querido, é interessante que quando Jesus encontra com Pedro, o primeiro encontro, a
Fala que Simão, Pedro, estava ali cuidando do barco, das redes, pescando. Quantos conhecem a história? E aí, quando Deus, pode segurar aí, daqui a pouco nós vamos ver, por gentileza, amado. E aí, quando Jesus chega para Pedro ou para Simão, ele vai dizer algo tão maravilhoso. Ele vai dizer assim: Simão, a partir de hoje, você não vai se chamar Simão, mas você vai se chamar Cefas, Pedro. Mas por que a primeira coisa que Jesus faz ao ver Pedro, a ver Simão, é mudar o nome? Querido, dentro da cultura hebraica, o nome significa muitas vezes o caráter, a reputação da pessoa. O nome não era apenas algo para identificar alguém, mas era também uma maneira de entender quem aquela pessoa era. Em outras palavras, o nome significava a reputação daquela pessoa. E aí Pedro, Jesus ao olhar Pedro, fala: a partir de hoje você não vai se chamar mais Simão. Uma vez que o nome retrata ou fala sobre caráter, o que Jesus está querendo nos ensinar antes de entrar nessa carta? É o seguinte, amados: Simão significa cana seca, caniço seco. Jesus chega e fala: olha, Simão, a partir de hoje eu vou trocar o seu nome. Sabe por quê? Porque eu quero te usar. Eu quero que você ande comigo. E para você andar comigo, você não pode ser frágil, flexível, como um caniço, como uma cana seca. Não! Então, se o seu caráter, se o seu nome é alguém que uma hora está aqui, outra hora está ali, é como se fosse uma cana seca que vai, morga e tal, é muito inconstante, a partir de hoje o seu nome muda. E não vai ser mais Simão ou caniço seco, vai ser Pedro, que significa pedra. Jesus dizendo: Pedro, vem comigo, porque antes de me conhecer, você era apenas uma cana seca, mas ao me conhecer, eu te faço pedra, porque eu sou rocha, e pedra é fragmento da rocha. Jesus ali já dá no primeiro momento um salto. Jesus já chega e já muda a história, o significado deste homem chamado Simão. Agora preste atenção, qual é a carta que nós vamos acabar de ler? Que nós vamos ler, está dizendo. Quantas cartas Simão escreveu? Simão não escreveu carta. Quem escreveu foi Pedro. O que eu aprendo com isso? Aqueles que são flexíveis não marcam a história. Eu preciso de ter um encontro com Jesus e deixar de ser Simão e passar a ser Pedro, porque Deus pode contar comigo e com você. Porque na sua Bíblia, nós vamos ler agora a primeira carta, não de Simão, mas a primeira carta de um homem que foi transformado por Deus, porque ele não foi mais uma cana seca, mas ele foi pedra. E quantos Simões temos aqui essa noite? Quantos Pedrões temos aqui essa noite? Glória a Deus! Então Deus pode contar com você. Lê comigo 1 Pedro 1. Olha só, primeiro nome que está escrito na sua Bíblia: Simão, é isso? Não. Pedro, aquele que foi mudado por Jesus. Quantos aqui foram mudados por Jesus? Amém. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, de acordo com a sua extraordinária ou grande misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, e agora presta atenção. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Herança guardada nos céus para vocês. Eu acho que vocês estão ouvindo. O título é Herdeiros de Deus. Acabamos de entender que a primeira característica da herança é eterna. E olha a parte B do versículo: a herança guardada no céu para vocês. Onde está guardado? No céu. Quem está no céu? Querido, você tem uma herança guardada. Mas não terminou aí não. Calma. Fica frio. Fica calmo. Por que a herança está guardada no céu? Forte? Por que ela está guardada no céu? Sabe por quê? Quantos querem saber? Porque essa herança é uma herança incorruptível. A segunda característica dessa herança é a incorruptibilidade, ou a ausência da corrupção dessa herança. Querido, você pode talvez ter várias coisas, seu pai deixar para você, mas isso tudo pode terminar. Quantos conhecem pessoas que quebrou na terra? Meu pai deixou 35 caminhões, eu estou com 35 mulas, e tipo assim, quem está querendo? Quebrou. Mas a herança de Deus dura o tempo que Deus durar. Amém. A herança que o pai vai deixar e já deixou e está preparado e guardado vai durar exatamente o tempo que Deus existir. E qual é o tempo que Deus existirá? Ainda, talvez vocês não estão ainda conseguindo compreender. Abre comigo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Querido, é bom você ter as coisas dessa terra. Na verdade, ontem nós aprendemos que Isaías 1:19 fala: se quiseres, comereis o melhor. Não falou o mais caro dessa terra. Quem te falou que o melhor é mais caro? Olha aí, até o jeito de nós apropriarmos das promessas é de uma maneira capitalista. E eu e você temos que entender que a Bíblia não é capitalista. Glória a Deus. Nós temos um pai. 1 Coríntios 15, e esse texto eu gosto dele demais. 1 Coríntios 15. Todos acharam? Amém. Verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Não, sabe como é que é? Eu vou honrar a Deus porque eu tenho uma herança. Então a herança que o Pai me deixou é que eu vou ser um grande empresário. Glória a Deus. Mas querido, acabamos de ler o verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Aí eu vou honrar a Deus porque eu quero ser um homem próspero na terra. Beleza, querido. É bom ser próspero, mas presta atenção, querido. Se o que você faz para Deus fica somente no campo da terra, você ainda não entendeu a mentalidade do céu. A herança não está guardada na terra. A herança está guardada no céu. E uma vez que a herança está guardada no céu, os meus pensamentos têm que estar voltados. Por isso que a palavra diz: pensai nas coisas do alto. Nós vimos ontem que apropriar da herança é ter comunhão com o Pai que deixou a herança. Amém. Quando abrimos a palavra aqui ainda, abre comigo em Hebreus 11. Hebreus 11,
Glória a Deus, não ouço um barulho, olha que pensa. Significa que está todos prestando atenção. E se tiver alguém dormindo, a palavra se cumpre também. Porque a palavra diz: aos meus amados eu dou enquanto dorme. Então, querido, quer dormamos, quer acordamos, somos o Senhor, versão certa. Glória a Deus, Ele existe. Querido, Deus é tão maravilhoso, quer dormamos ou quer acordamos. Querido, Deus é Deus. Mas não tem ninguém dormindo, não. Glória a Deus. Pode ter alguém dormindo do seu lado aí. Se tiver, pode dar uma lição santa. Glória a Deus. Aleluia. Querido, qual é a natureza? Vimos que a herança ela é eterna. Vimos que a herança ela é incorruptível. Mas tem mais características dessa herança. Hebreus 11, a partir do verso 8. Querido, Hebreus 11 nos faz assim, nos dá vergonha de ler Hebreus 11. Não porque o que está escrito aqui, mas vergonha do nosso lado. Porque a palavra diz que foram homens que no mundo não foram dignos de tê-los nessa terra. Será que se Deus olhasse para mim, para você, ele falaria assim: nossa, ele é muito santo para estar nessa terra. Nossa, a terra não merecia essa pessoa na terra. Consegue entender a riqueza disso, querido? A palavra diz, aqui em Hebreus 11, nós vamos ler aqui para frente, a palavra diz que são homens os quais o mundo não era digno de que recebessem esses homens. Dá para você entender o tamanho testemunho que esses filhos e servos de Deus fizeram? Imagina na nossa época se existia apenas 5 Pedros. Se existia apenas mais uns 2 Paulos. Existia apenas um Timóteo. Mas calma, querido, você não nasceu na época errada. Você nasceu agora. Amém. Você nasceu nessa geração porque Deus, o mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus daqui. Amém. Mas olha comigo em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele a mesma promessa. 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Querido, Abraão é uma tipologia de Deus. O que Abraão fez, somente ali quando ele vai levar ali Isaque, quando se lembram da história em Gênesis 22, ela fala que ele tinha um filho, e ele levou esse filho para o sacrifício, ele levou esse filho para o holocausto. Então ali está mostrando Abraão como uma figura de Deus, Isaque como uma tipologia de Cristo, sim ou não? Sim. Mas é interessante que ele tinha uma grande promessa. Lá em Gênesis 12 fala que, o que ele fala em Gênesis 12? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Olha que herança maravilhosa. Mas existe uma herança superior. Olha comigo em Hebreus 13, 16. Hebreus 13, 16 diz assim: glória a Deus. Vai 15. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Agora olha o versículo 17, muito usado por nós para honrar os superiores, os líderes, os pastores. Sejam obedientes aos nossos líderes espirituais e
e submissos à autoridade que exercem. Pois eles eram por vós, como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. É claro que eu peguei uma parte do texto, eu tenho que explicar, eu sei que você conhece o que significa Hebreus. Hebreus significa, toda vez que você vai ler Hebreus, você tem que ler uma ótica apenas. Qual? A superioridade de Cristo em relação ao sacrifício do Antigo Testamento. Quantos estão aqui? Outra característica dessa herança é exatamente uma herança superior. Porque quem fez a herança, quem cumpriu, quem deixou, quem morreu, ressuscitou, ele é superior. Querido, eu costumo dizer que Hebreus, ele é, imagina que você vai construir uma casa, tem a planta, sim ou não? E depois da casa está pronta, olha que coisa linda. Eu costumo dizer que no Antigo Testamento era a planta. E Hebreus chega e mostra o edifício pronto. Tudo aquilo que estava lá em Hebreus, a palavra diz que era apenas uma sombra daquilo que viria a ser. Agora olha que interessante. Sombra você abraça? Não. É interessante que, olha comigo Hebreus 10. Hebreus 10. Se existe uma sombra, é porque existe alguém que está fazendo essa sombra. Mas eu consigo abraçar essa sombra? Hebreus 10, a partir do verso 1. Todos acharam? Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre, ou seja, somente uma sombra, olha lá, porque a lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidas vezes após ano, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Foca naquela palavra sombra. Toda vez que tem uma sombra, é porque existe alguém ou algum objeto fazendo aquela sombra. Eu costumo dizer que Jesus estava aqui e fazendo a sombra. Lá no Antigo Testamento eles não ainda tinham presenciado o Messias na terra, mas a sombra já estava sendo vista. Glória a Deus. Mas é interessante que sombra você não consegue apalpar. E quando você abre o 1 João capítulo 1 João, quantos herdeiros temos aqui? Amém. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Precisamos entender, querido, essas marcas. 1 João 1 vai dizer assim, olha que interessante, era apenas uma, e por mais que eu queria conhecer a pessoa da sombra, eu não podia, porque eu estava firmado ainda numa herança inferior, numa promessa inferior. Mas olha o que acontece quando Jesus vem, quando a herança se cumpre. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos o que? Apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco.
e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos nos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente querido. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Amém. Um dos nomes de Jesus é o Amém. Para todas as promessas de Deus, Jesus é o Amém. Imagina você orando assim, em nome do Amém, Amém. Jesus. Ou, em nome do Amém, Amém. Querida, a oração tem tanto poder que você fala o nome de Jesus 2 vezes sem saber. Em nome de Jesus, Amém. Você está falando em nome de Jesus? Jesus. Que nome é esse? Ele é superior, queridos. Vocês conseguiram entender essa questão da sombra? Você não apalpa. Mas uma vez que a pessoa da sombra se encarnou, se fez carne, eles puderam apalpar o verbo da vida. Eu e você não temos esse privilégio de apalpar. Mas nós temos o privilégio de ser a morada desse verbo que se fez carne. E lembra que eu falei em Hebreus 11 que eram homens que não eram dignos de estar na terra? Glória a Deus. Segura na cadeira que você vai ler algo agora em Hebreus 11. Pode segurar na cadeira, porque talvez você já leu Hebreus 11 35 vezes e hoje você vai talvez ouvir algo que você nunca viu antes. Hebreus 11 fala de todos os heróis da fé. Sim ou não? Sim. Daqueles que viveram essa herança eterna, que viveram a altura dessa herança incorruptível, que viveram a altura dessa herança superior. Sim ou não? Sim. E a palavra diz que eles não eram dignos do mundo os ter. Agora, presta bem atenção agora no que nós vamos ler. Hebreus 11. Glória a Deus. A partir do 32. Mas foca com seus olhos espirituais nesse texto. Quantos herdeiros? Amém. Só 84. Quantos herdeiros? Amém. Glória a Deus. Quantos exemplos mais darei? Falou de vários homens da fé. Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Verso 35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente, uma herança superior, uma herança acima da média. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e mal tratados. Esses são os homens os quais a palavra diz que o mundo não era digno de tê-los. Continua o 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Agora olha o 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido
aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que havia prometido. Olha o verso 40, como se fosse o último versículo da sua Bíblia que você vai ler. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, algo superior, algo excelente. Para quem? Nós. A fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. O que esse texto quer dizer? Eu não fechei boca de leão, eu não entrei em fornalha ardente, eu não fiz nada disso, nem você. Mas a Bíblia diz que Ele tem preparado algo melhor para nós, a herança superior, para que conosco fossem eles, querida, tudo que os heróis da fé fizeram vai ser aperfeiçoado através do que nós fizemos. Não, acho que você não conseguiu compreender a grandeza. É como se tudo que eles fizeram estava incompleto. E Deus conta comigo e com você, para que tudo aquilo que eles que os heróis da fé fizeram, sejam aperfeiçoados através de Jesus. Você não está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, mas aqueles que estão aqui, eles dependem de mim e de você, para que a obra que eles começaram seja de fato aperfeiçoada. Consegue entender a grandeza disso, amado? É grande demais. Qual é a quarta característica dessa herança? Quantos aqui querem uma herança? Amém. Mas para receber herança, tem que andar como filho. Olha aí. Como que eu vou falar que o meu pai, que Deus é meu pai, se eu não estou andando à altura de filho dele? Efésios 5:5. Efésios 5:5. Quantos herdeiros temos aqui? Amém. Glória a Deus. Efésios 5:5. Paternidade no reino de Deus. Glória a Deus. Vamos começar para pegar um embalo. Glória a Deus. Efésios 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Seja imitadores de Deus como criaturas amadas? Não, como filho. Só imita o pai quem é filho. Só parece com o pai quem é filho. Se alguém falar, você parece com Deus, a pessoa está dizendo diretamente, você é filho. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave.